Vamos lá, vamos dar continuidade aqui nesse momento. Esse assunto é muito importante. Não dá para atuar na advocacia, não dá para passar num concurso público se eu não tenho certeza de quem são os sujeitos do processo. Esse tema, sujeitos do processo, é um tema muito importante. Não só para a OAB, para concurso público, concurso de carreiras, mas para a advocacia. Eu preciso saber como que eu tenho que lidar com isso. Qual que é a capacidade processual, qual que é a capacidade da parte, em que momento ocorre a substituição, instância obrigatória, grau de recurso, tudo isso é fundamental. Inclusive os deveres do sujeito do processo. Sem ter conhecimento sobre isso, de fato não estou preparado para um bom trabalho na advocacia, para passar no concurso público. Temas obrigatórios, como litisconsórcio, são temas fundamentais. Intervenção de terceiros, tudo isso é fundamental para que eu consiga, de fato, dominar, compreender o assunto, e não só a advocacia material, mas conseguir usar esses instrumentos de forma estratégica para que a gente possa, de fato, trazer resultado. Então, vamos lá, vamos juntos aqui, preste muita atenção nessa aula, porque vai fazer a diferença na tua vida. Depois você vai lembrar do professor Júlio. A hora que você fizer um concurso e gabaritar as questões nesse tema, você, por favor, pode mandar uma caixinha de bombom. O professor gosta de chocolate amargo, meio amargo, doce, qualquer coisa, tá bom? Fechado? A hora que você passar no concurso, você manda pro professor para agradecer. E na advocacia também. Vamos juntos aqui, ó, partes e procuradores. Vamos começar o estudo dos sujeitos do processo e vamos estudar nesse momento partes e procuradores. Eu quero trazer para você que no meu livro eu menciono, entende-se sim como parte, entende-se como parte do processo aquele que demanda em nome próprio a prestação jurisdicional do Estado e a pessoa em cujo nome é demandada. A capacidade de ser parte, também denominada capacidade de direito, diz respeito à possibilidade de a pessoa ocupar o polo passivo ou ativo da demanda. Polo ativo, autores, autor, autora, requerente. Polo passivo, réu, réus, né? Requeridos. Então, parte processual, ou aparece como autor ou aparece como réu. Nesse primeiro momento, a capacidade de ser parte, quando nós pensamos em sujeitos do processo, em relação às partes, autores e réus. Ou seja, de ser autor e ser réu, né? Ou réu. É reconhecida a todas as pessoas físicas, desde o momento do nascimento com vida. As pessoas jurídicas também podem ser partes, pessoas físicas, naturais, e as pessoas jurídicas. Basta serem regulamentadas, constituídas a uma série de entes sem personalidade jurídica, como, por exemplo, o espólio, a massa falida, o condomínio também podem ser parte processual. Então, parte, capacidade de ser parte, ok? Sujeitos do processo. A capacidade processual é a capacidade para estar em juízo. E aí eu trago para você esse tema muito importante, que para ter capacidade processual é necessário ter capacidade de fato ou capacidade de exercício, que de certa forma consubstancia, né, na aptidão para a prática dos atos decorrentes da capacidade de direito, ou seja, é necessária que a pessoa tenha capacidade, seja absolutamente capaz, conforme esclarece inclusive o artigo 70, né, do Código de Processo Civil, o artigo 70 do Código de Processo Civil atual de 2015. Os absolutamente ou relativamente incapazes deverão ser respectivamente representados ou assistidos em juízo. Então, o menor, professor Júlio, pode o menor comprar um imóvel? Pode.
no contrato ele vai ser representado, se ele tem menos de 16 anos, 16 aos 18 vai ser assistido. Eu nunca vou esquecer um exemplo muito prático. O professor atendeu aqui no escritório um cantor de funk. E eu perguntei para ele, falei, você quer comprar um imóvel? O que aconteceu? Por que você está me procurando? Ah, porque eu fui em 2 advogados, um advogado, uma advogada, e ambos me dispensaram, falando que eu não poderia comprar um imóvel no meu nome. E não é verdade, né, gente? O menor pode comprar imóvel, ele vai ser representado ou assistido. Então, foi uma orientação equivocada do advogado ou da advogada. Segundo ele, passou por 2 escritórios. Eu falei, não, claro que pode, mas se você tem mais de 16 anos, você vai ter que ser assistido pelo pai, pela mãe. E ele entendeu. Esse cantor de funk, na época eu perguntei para ele, desculpa, qual que é a sua renda? Ele falou, 20 mil reais. Eu falei, 20 mil reais por mês? Ele falou, por semana, professor Júlio. De 20 a 30, é o auge, né, do sucesso dele. Então, de fato, eu trago para você que o menor, porque eu trago esse exemplo prático, que o menor pode comprar, pode alugar, pode ser parte em um processo judicial. Se ele é incapaz, ele ou ela, eu vou consertar essa incapacidade, ou suprimir essa incapacidade com assistência ou representação. Então, cuidado, advogado, advogada que passa informação errada, o seu nome está em jogo, está se queimando, cuidado, tá? Então, ele pode ser representado ou assistido em juízo, né, nos contratos também. Os atos jurídicos, né? Se o incapaz não tiver representante legal, ou se os interesses desses colidirem, né, com os daquele, o juiz deverá nomear um curador especial enquanto durar a incapacidade, tá? Então, outro detalhe importante. Ou seja, o juiz vai nomear ainda um curador especial quando o réu preso for revel, ou quando o réu tiver sido citado por edital ou com hora certa, lembrando-se que o curador especial atua apenas enquanto não for constituído advogado particular, tá bom? Curador especial, ok? Sobre a legitimidade ativa do cônjuge, também eu quero trazer uma observação importante dentro desse estudo dos sujeitos do processo. A legitimidade ativa do cônjuge em juízo, isso aparece no artigo 73 do Código de Processo Civil, estabelece a necessidade de haver consentimento do outro cônjuge, né, para propor ação que verse sobre o direito real imobiliário, e salvo quando casado sobre o regime de separação absoluta de bens. O consentimento do cônjuge ele poderá ser suprimido judicialmente quando for negado sem justo motivo ou quando lhe seja impossível concedê-lo. Além disso, né, a falta de consentimento, quando necessário, e não suprimida, né, ou não suprida pelo juiz, invalida o processo, e isso a gente tem que prestar muita atenção. É o caso do uso capião. Uma ação de uso capião, é casada, o companheiro, a companheira tem que aparecer no polo da ação judicial do uso capião. Ou eu tenho que ter uma declaração dizendo que o companheiro não tem interesse na causa, ou a companheira, ou pedir a citação dele ou dela. Então, fique atento em relação a isso, tá? Então, como exemplo, o uso capião, porque é desconsórcio necessário. Além disso, gente, em relação à legitimidade passiva, ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação, que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casado sob regime de separação absoluta de bens, e também o resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou ato praticado por eles. Também merece atenção especial em relação a isso a situação fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem de família também, tá? E mais um detalhe importante, que tenha por objeto o reconhecimento, a constituição ou extinção do ônus sobre o imóvel de uma ou de ambos os cônjuges, tá? A dica que eu trago para você, as regras relacionadas aos cônjuges em relação à legitimidade ativa e passiva são aplicadas também à união estável, comprovada nos autos, conforme o artigo 74, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, tá? Então isso é importante. Eu quero trazer para você também um assunto muito importante dentro do nosso estudo, que verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará, sim, prazo razoável para que seja sanado o vício. Se o vício, gente, não for sanado, a consequência processual, de fato, varia se o processo está na instância originária ou em grau de recurso, artigo 76, tá? Então isso é importante também. Instância originária, se o processo será extinto, se a providência cabia ao autor, ainda na instância originária, o réu será considerado revel, se a procedência lhe cabia, e também o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontra. Isso na instância originária, tá? Em grau de recurso, a regra é um pouquinho diferente. Nós temos aqui que não conhecerá do recurso se a providência couber ao recorrente e determinará também o desentranhamento das contrarrazões
né, se a providência couber ao recorrido, ok? As partes, gente, devem ser representadas em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, tem que ter inscrição, senão é exercício legal da profissão, e sendo lícito, né, as partes postularem causa própria quando tiver habilitação legal. No Brasil, no CPC atual, ficou bem claro que pode advogado atuar em causa própria, ok? Não é orientação, porque a gente envolve a questão psicológica, é difícil você atuar em causa própria, é muito complicado, o professor faz muitas mentorias, eu ajudo muitos advogados aqui com mentoria para corrigir recursos iniciais, contestações, treinar para uma audiência, um despacho confuso, a parte processual, a parte civil, a parte material, a parte de direito imobiliário, e o que eu vejo quando o advogado trabalha em causa própria é muito mais complicado, muito mais difícil, então fique atento. Conforme previsto no artigo 104 do Código de Processo Civil, para postular em juízo, o advogado deve necessariamente apresentar procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. Hipótese sim, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período, por despacho do juiz. O ato não retificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos, tá? Então, importante isso também. Outra dica que eu trago para você é que a procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular, assinada pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, que é um acordo, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, gente, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência também econômica. Quando eu não tenho isso na procuração, não tenho esses poderes especiais, com a procuração, ela não me dá esses poderes, tá? Devem constar da cláusula específica. Além disso, salvo disposição expressa em sentido contrário, constante do próprio instrumento. A procuração outorgada na fase de conhecimento, ela é eficaz para todas as fases do processo, tá? Inclusive para o cumprimento de sentença também, isso é importante falar. O que eu quero falar para você também? A parte poderá revogar a procuração, esse é outro ponto importante, tá? A parte ela deverá revogar a procuração, e esse fato é relevante, outorgada ao advogado ou advogada, hipótese que mesmo no mesmo ato deverá constituir outro profissional que assuma o patrocínio da causa, assuma a causa, né? Entretanto, se o novo advogado não for constituído no prazo de 15 dias, o juiz vai suspender o processo, ele designará, sim, prazo razoável para que seja sanado o vício, artigo 111 do Código de Processo Civil e também artigo 76 do Código de Processo Civil atual, ok? Por outro lado, eu trago para você que caso o advogado decida renunciar ao mandato, deverá comunicar a renúncia ao mandante, a fim que este nomeie sucessor, salvo quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia. Além disso, durante os 10 dias seguintes à renúncia, o advogado continuará, isso também aparece no estudo do Código de Ética, a representar o mandante, desde que necessário para evitar prejuízo. Isso aparece no artigo 112 do Código de Processo Civil, tá bom? E eu trago para você que a Lei 13.793, anote aí, a Lei 13.793, de 2019, alterou o Estatuto da OAB, o Estatuto do Advogado, e o Código de Processo Civil, garantindo também aos advogados o acesso à vista dos autos judiciais eletrônicos, mesmo sem procuração, quando se tratar de processo sujeito a segredo de justiça, hipótese que se vai exigir, de fato, a procuração, tá bom? Então, regra importante também. Legal? Então, eu espero você na próxima aula. Muito obrigado você que acompanhou. Vamos juntos, vamos continuar estudando. Estuda que a vida muda, né, gente? Um abraço.